Olá pessoal, na Palavra Viva de hoje eu vou falar sobre o pecado. Gênesis capítulo 2, de 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardá-lo. Cultivar e guardar significam servir e proteger. Adão devia servir no jardim do Éden com seu trabalho, esforçando-se para ressaltar todo o seu potencial sob a tutela do Criador. Adão também deveria proteger o jardim, o que significa que um perigo iminente cercava aquele paraíso de beleza criado por Deus. Esse perigo fica claro no capítulo 3, com a serpente tentando Eva. Nos versículos 16 e 17, Deus dá uma ordem clara a Adão para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus coloca uma restrição a Adão. É uma lei, uma limitação. Adão recebe a responsabilidade de governar sobre a terra, mas tem que se submeter a Deus. Infelizmente, Adão deixou de proteger sua esposa e o próprio jardim do Éden. Eva cedeu à tentação de Satanás e Adão a seguiu em rebeldia aberta, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim, Deus veio como juiz e confrontou Adão, Eva e a serpente. Deus proferiu um castigo para Eva, amaldiçoou a serpente e, por sua infinita misericórdia, transferiu a maldição que seria para Adão para a própria terra. Gênesis 3, 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. O pecado entrou na raça humana quando Adão desobedeceu a Deus e comeu do fruto proibido. A tentação de Adão foi razoável, mas a sua capitulação não foi. Deus havia abençoado Adão com o domínio sobre a terra, uma esposa que lhe correspondia e comunhão com o próprio Deus. Deus colocou toda a criação, exceto uma única árvore, sob o domínio de Adão. Mas Adão e Eva escolheram desobedecer o Criador e comer o fruto proibido. Assim, o pecado afetou toda a humanidade. Infelizmente, os efeitos do pecado de Adão são profundos. Primeiro, o pecado é quebrar a lei de Deus, que gera juízo. 1 João 3,4 diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Segundo, o pecado resulta em alienação de Deus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado de Adão quebrou a comunhão que ele gozava com Deus. Um pecado individual pode parecer insignificante para o homem, mas não para Deus, que é santo. Terceiro, o pecado é universal. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Adão habita o papel representativo de toda a humanidade. Quarto, pecado é depravação. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O pecado penetra de modo invasivo e corrompe radicalmente as pessoas. O pecado afeta a pessoa em sua totalidade. Quinto, o pecado resulta em incapacidade.
Efésios 2, 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O pecado gera morte espiritual e impede o homem de remediar sua condição. E sexto, o pecado resulta em escravidão satânica. João 8, 34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Veja quantos males o pecado causa à humanidade. E os seres humanos não conseguem resolver o seu problema profundo e universal do pecado. Só Deus pode fazê-lo. Eu quero encerrar o vídeo de hoje com duas verdades, uma ruim e outra boa, encontrada em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A notícia ruim é que todos somos pecadores. Portanto, todos devemos morrer, porque o salário do pecado é a morte. É a morte eterna, é a separação eterna de Deus. A boa notícia é que Deus resolveu nos salvar por sua maravilhosa graça. O versículo termina dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus decidiu nos salvar por misericórdia, amor e graça. E o plano de Deus para nos salvar é através de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Só Jesus pode nos salvar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.